Você que está aí, reunido no seu grupo, na sua comunidade ou em casa, para ver esse novo vídeo da Rede Rua de Comunicação, vai encontrar uma surpresa. É que neste ano o curso de verão está comemorando 10 anos. Olha, eu costumo sempre falar que o curso de verão, ele é uma construção, né? Que cada um constrói, cada um traz um pouco do que tem e vai construindo. É um grande mutirão onde que você aprende com a experiência do outro e o outro aprende com você. O curso de verão é mutirão, né? Inclusive a animação, a alegria, que é uma parte importante do curso, né? Então quem vai chegar agora, está chegando, que chegue com toda a animação, com todo o pique, vale a pena. A gente renova o aprendizado, né? A gente socializa o aprendizado e a gente sai renovada para continuar com o pique o ano todo. E a gente percebe que aqui a gente não está sozinho, que às vezes a gente fica isolado lá nas montanhas das Minas Gerais, atrás dos morros lá, e a gente se perde. E quando vem para cá, dá um ânimo na gente tremendo, a gente volta animado. Olha, 10 anos do esforço mais sério que eu vejo dentro da igreja, das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs, para realmente capacitar o militante a dar um testemunho eficaz. Eu considero esse curso uma universidade do povo. E acho mesmo que se as universidades católicas repensassem o que estão fazendo, esse seria o caminho para elas. Em vez de estar reproduzindo uma instrução que outros centros podem dar, que ela use o seu material, o seu esforço, a sua acumulação para capacitar aqueles que querem mudar a sociedade na linha do Evangelho. Há 10 anos as pessoas vêm até aqui e dizem: é muito bom a gente estar aqui. Outra palavra que me chamou a atenção nesta manhã foi da companheira que disse: nós queremos ver uma coisa boa acontecer. Essa palavra de esperança, essa palavra de fé, de alegria, também enche os nossos corações. Eu queria dizer a ela que está acontecendo uma coisa boa, nós estarmos aqui. Se faz na história relatos do conhecer, dos fatos brotam a vida de mulheres e homens, novo amanhecer. Vai se modificar. Memória se faz na história, relatos do conhecer, dos fatos brotam a vida de mulheres e homens, novo amanhecer. Não vista das assunto, argumento da história lembrar, junta o povo num grande momento, modifica o pensar, mutirão de memória que o toque é o que vai transformar, junta ideias, ações e certezas, novo sonho alcançar. Memória se faz na história, relatos do conhecer, dos fatos brotam a vida de mulheres e homens, novo amanhecer. É o canto, é o amor, reflexão, Mãe América chama a lutar. Na oficina do povo discute, reconquista valores em seu lugar, construindo um projeto de iguais neste sabor de anil. Releitura da guerra e da paz, reconstrói o Brasil. Memória se faz
história, relatos do conhecer. Dos fatos brotam a vida de mulheres e homens. Novo amanhecer. É verão, é calor, poesia, gente vindo chegando a dançar, misturando culturas, ouvindo assessores e equipes a trabalhar. São 10 anos e outros virão, temos que acreditar. Doação, vida, arte, paixão, estação popular. Memória se faz na história, relatos do conhecer. Dos fatos brotam a vida de mulheres e homens. Novo amanhecer. Tema do curso de verão de 1997, Por uma Ética da Liberdade e da Libertação, está sendo abordado em 3 sessões, uma de caráter sociológico, outra bíblico e a outra pastoral. Na primeira sessão, o frei Luiz Carlos Suzin dá o panorama geral da ética. Ele é capuchinho, doutor em filosofia, professor na PUC de Porto Alegre e também no Instituto de Teologia dos Franciscanos dessa cidade. A ética é a casa em que vive o humano. A palavra ética é uma palavra de origem grega, tem a sua raiz na palavra ethos. Ethos significa, na sua origem, as regras de boa construção de uma casa, portanto, regras de engenharia. Mas no caso específico nosso, ela adquire um sentido humano. Significa as regras de boa construção do nosso ambiente humano. Por isso, a ética é sobretudo um trabalho humano. A ética depende de decisões humanas, depende de liberdade, de consciência, de responsabilidade e de empenho humano. Nós poderíamos comparar a ética realmente a uma casa. Uma casa, um espaço habitável, um espaço que separe a gente de um mundo que seria um caos. Podemos inclusive confrontar na ética a casa e o caos. O caos é o lugar desordenado, o lugar onde a gente não pode habitar, onde as energias estão soltas, se entrechocam, se entreconflituam, se destroem mutuamente e, portanto, é o lugar da tempestade fora da casa, é o lugar do abismo, é o lugar onde não se pode habitar, onde não se pode viver. A ética, ela pressupõe esse espaço que tenha a firmeza do alicerce, que tenha a proteção da parede, do telhado, que tenha vigas mestras firmes. Esses todos são os elementos da ética, os valores fundamentais da vida. Além de comparar a ética com uma casa que nos separa e nos protege do caos, da desordem, da desorganização, nós podemos também fazer uma pequena diferença entre a palavra ética e a palavra moral. Embora a palavra moral muitas vezes seja usada como sinônimo de ética, não é preciso levar demasiado a sério isto, mas às vezes isso nos ajuda a fazer uma diferença entre ética e moral. A palavra moral provém do latim e significa costumes. Costumes, portanto, hábitos que vão estruturando e ajudando, automatizando e, por isso, facilitando
a nossa vida, o nosso modo de viver, e guardam dentro de si, facilitam a vivência dos valores éticos. Agora, às vezes, pode acontecer uma crise muito grande na casa. É como se a moral fossem os pequenos detalhes, os pequenos costumes de vida dentro da casa. Mas digamos que haja um vento para dentro da casa e derrube um vaso, despenque o quadro da parede, nós diríamos, isso aqui está em desordem, aqui há uma imoralidade, a moral está revirada. Então a gente, alertado para isso, para as questões da permissividade, para as questões de vícios, para a questão de conflitos, nós vamos recolocar, vamos procurar de novo colocar em ordem, quer dizer, comparando, colocar de novo o quadro na parede onde ele tem que estar, colocar de novo o vaso sobre a mesa onde ele tem que estar. Mas, digamos que a tempestade foi violenta e não mexeu somente no quadro, mas mexeu nas estruturas da casa. Então, se não tem mais parede, é inútil a gente insistir em pendurar o quadro. É inútil insistir em pequenos hábitos que quando a gente perde dá a impressão de uma imoralidade, mas nós temos então, quando os alicerces estão em crise, quando os alicerces estão rompidos, nós temos que ir para aquilo que é mais fundamental. E ali nós temos que trabalhar então realmente os fundamentos éticos, a ética, o ethos, a casa mesmo. Nas grandes crises da história, nós sempre temos o desafio da crise da ética, de como refundar, reconstruir a história. Os analistas dizem que nós estamos hoje num período de crise global. Então, não é nos pequenos detalhes que nós temos que nos perder, mas nós somos chamados a ir para os fundamentos da ética. Ética são regras de boa construção da nossa casa humana, do nosso espaço humano, para nós habitarmos este mundo. Quais são os materiais, então, com os quais nós precisamos construir e reconstruir continuamente a nossa casa, a nossa ética? Nós acumulamos já ao longo da história uma longa experiência. E nós poderíamos dizer que os materiais são, antes de tudo, as energias humanas que nós temos. Essas energias, nós podemos tirá-las exatamente daquilo que nos é dado. Mesmo que seja de uma forma desordenada, caótica, traumatizante, todos nós temos uma reserva de energias para sermos humanos. As ciências humanas falam hoje de desejo. Eu diria que a ética começa com desejo. Sem o desejo, sem o sonho, sem a fantasia boa, nós não saberíamos por quê ou para quê, ou não estaríamos motivados para realmente arregaçarmos as mangas e construirmos o nosso espaço humano. Então, o desejo é muito importante. E o desejo a gente aprende exatamente relacionando-nos uns com os outros. É bem verdade que desde este início nós já precisamos tomar decisões éticas. Porque desde a aurora do ser humano a gente já pode tomar decisões. Nós podemos desejar o mundo para nós. Nós podemos desejar nos apropriar do mundo. Nós podemos desejar o que é dos outros. Nós podemos desejar, inclusive, o mal para os outros. Quer dizer, o próprio desejo precisa ser realmente um desejo ético. Um desejo ético é sempre o desejo do bem. O bem é o valor por excelência. Nós até poderíamos dizer que em ética a gente se trata do bem e do mal. Mas o mal é a ausência, ou é a perversão, ou é a sombra do bem. O importante mesmo é o bem. A bondade, a vontade e o desejo e o sonho de que o mundo seja um mundo de bondade, de que no mundo haja bens para nós, para todos,
a bondade, o bem, guia o desejo, preserva o desejo da perversão. É, digamos assim, o sonho, o ideal mais alto da ética. O bem, por excelência, nós poderíamos dizer que é a felicidade. Até mesmo alcançar o céu, querer ir para o céu, é no fundo querer ser feliz, é querer a bem-aventurança. Nós dizemos que o céu é bem-aventurança, portanto o céu é felicidade. Até mesmo a graça de Deus nos é concedida para nós podermos realizar a felicidade, para termos aquela plenitude, aquela expansão sem limites, quando a gente sente a felicidade. Então, a felicidade é um outro material fundamental da ética. Trabalhar para a felicidade, conseguir a felicidade, expandir a felicidade. E a felicidade se dá na alegria. A alegria é uma outra virtude, um outro elemento fundante da ética. A alegria é um sentimento de plenitude, não um sentimento de carência, que seria a tristeza. A alegria nos leva ao prazer. O prazer, que às vezes na história foi diabolicizado como algo antiético, na verdade vem de Deus. Deus tem prazer nas suas criaturas, tem prazer no seu Filho amado, quando Ele declara: em Ti tenho todo o meu prazer. E o prazer é nossa vocação. O prazer nos dá sentimento de plenitude, de estarmos bem em nosso mundo. Por isso que Saint-Exupéry dizia que o prazer mais alto é o prazer de conviver. Mas a ética tem duas colunas fundamentais na sua construção, que é a liberdade e a consciência. A liberdade é um alimento que nos dá continuamente energia para nós transcendermos os limites das nossas casas, para alargarmos a nossa vida, alargarmos a nossa sociedade. Por isso, ser humano é desejo de ser livre. E a felicidade humana consiste na liberdade. Só é feliz quem é livre. Por isso que a liberdade nos constitui como pessoas humanas. E nós precisamos então trabalhar eticamente para alargar, aprofundar, crescer na liberdade, na autonomia, uma virtude, uma energia, um modo de ser que ninguém pode simplesmente nos dar de presente. Os outros podem nos ajudar, nos estimular, nos facilitar, até mesmo Deus. Mas nós temos que fazer um autoparto, parir a nossa própria autonomia. Mas autonomia não significa desligar-se dos outros. Autonomia significa manter-se de pé com as próprias pernas para a gente poder se relacionar com os outros sem dependências, mas com liberdade e responsabilidade. É da liberdade e da autonomia que nasce a responsabilidade diante dos outros. Podemos dizer que a responsabilidade também, então, é um material da ética. E, finalmente, a consciência, que é uma ferramenta da liberdade, é uma ferramenta da responsabilidade. A consciência, que vai se tornando cada vez mais uma consciência crítica, às vezes através de caminhos tortuosos, através da desilusão, do trauma, também cresce em nós para que nós possamos cada vez mais administrar a liberdade, administrar a bondade e administrar a nossa casa, a ética. Vamos levantar uma questão para nós trabalharmos, conversarmos em grupos. A moral, como eu dizia, é sobretudo aquele conjunto de costumes, de hábitos, de leis, de normas que vão regendo quase automaticamente a nossa vida. Porém, às vezes, como aconteceu entre os fariseus e Jesus, ela pode entrar em conflito com os valores éticos e as exigências que se tem. No caso de Jesus, por exemplo, ele soube passar por cima de certas leis, de certas prescrições, para poder salvaguardar valores mais fundamentais,
como por exemplo, curar alguém em dia de sábado. Vocês poderiam analisar, testemunhar momentos em que a gente tem conflitos entre certas leis constituídas da sociedade, mas que, porque já não servem a todos, porque já não são atuais, porque estão manipuladas por alguns, na verdade essas leis, essa moral, entra em conflito com os grandes valores éticos da vida, da liberdade, da autonomia. Portanto, uma espécie de conflito entre a moral de costumes e o fundamento ético. Poderíamos exemplificar, porque a nossa sociedade tem muitos desses conflitos. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva ao nada. O seu pensamento é presa das trevas, e eles são estranhos à vida de Deus, por causa da ignorância que neles é produzida pelo endurecimento do seu coração. Memória se faz da história, relatos do conhecer, dos fatos brotam a vida de mulheres e homens, no amanhecer. A ética é bem compreendida quando a gente enfoca a realidade que nós vivemos dentro de um processo histórico, porque não existe uma ética abstrata. A ética é vivida no crescimento humano, tanto no crescimento pessoal como no crescimento dos povos, que aliás não é necessariamente um crescimento sempre em linha reta e ascendente. Ela pode ter momentos de crise, ela pode ter também momentos de regressão. Mas de modo geral, o que nós podemos compreender da história da humanidade é que ela vem acumulando uma experiência ética que vai se formulando através do direito, através das leis, através das tradições, através dos rituais, através dos hábitos e costumes. Então, para nós podermos caminhar em frente, para nós podermos construir uma casa melhor para todos, nós precisamos também olhar para trás e ver como se dá historicamente a ética. Ela pode ser vista dentro de um arco de crescimento pessoal. A ética conhece estágios infantis, que são mais egocêntricos, naturalmente mais egocêntricos. Quanto mais infantil é alguém, mais ele precisa de proteção, de confiança, de atenção para si mesmo. Por isso mais ele se relaciona com interesse, com barganha, com medo. Isso é, digamos, é típico da criança que ainda está ensaiando a entrada nesse mundo humano e que tem os seus próprios desafios éticos. A própria criança já precisa ir superando as suas barreiras e abrindo-se de tal forma que ela atinja uma ética madura. Eu gostaria de citar Santo Agostinho numa frase bonita que ele tem, porque mostra esse crescimento, essa curvatura da ética. Ele diz que se começa amando-se a si mesmo e amando os outros por causa de si mesmo. Mas deve-se chegar a amar os outros e amar-se a si mesmo por causa dos outros. Quando nós chegamos nesse segundo estágio, então nós chegamos à maturidade ética.
nós chegamos lá onde ele também dizia que o amor se tornou perfeito, total. E por isso ele tinha a audácia de dizer: ama e faz o que queres. Para quem ama, para quem é maduro, não existe mais barreiras externas, não existem constrangimentos. Agora, nós precisamos reconhecer que entre a infância e a maturidade tem a adolescência. E que todos nós, mais ou menos, em um ou outro ponto, estamos em processos de amadurecimento, estamos ainda adolescentes, quando não estamos até fixados em estágios infantis. E quando um adulto tem poder na área da economia, na área da política, mas na área da ética é infantil, este é uma pessoa perigosa. É uma pessoa perigosa porque tem muito poder, no entanto, esse poder pode ser utilizado de uma maneira tão infantil que pode se tornar destrutivo. Por isso, o crescimento ético é uma exigência para sermos humanos e para convivermos numa sociedade humana. A ética não é um luxo. Por isso também nós temos que nos reconhecer como pessoas que estão inseridas numa humanidade que caminha à aventura da ética, que começa com os princípios mínimos da ética, aqueles princípios mínimos que são regidos pelos mandamentos negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não matar, não praticar o incesto, não roubar e assim por diante. Isso significa os limites do nosso espaço humano, habitável, ético, porque se nós infringimos estes limites, nós caímos no caos, caímos na total desordem, ou seja, em outras palavras mais conhecidas nossas, na violência. A violência é o caos que entra através da transgressão daquelas fronteiras básicas onde é preciso pulso firme para nós podermos nos salvaguardar do caos. Porém, a ética não pode ficar somente nessa ética mínima, nessa ética das prescrições, das proibições negativas, mas ela precisa avançar nos incentivos, nos estímulos, na compreensão do bem que se deve praticar, muito mais do mal que é necessário evitar. Nós poderíamos também olhar a ética com dois grandes acentos. Um acento na tradição, portanto, naquilo que o passado veio acumulando como sabedoria, como bons hábitos e que servem de recurso, como no baú que a gente leva na viagem e do qual a gente vai tirando as coisas que a gente precisa. Ou o outro acento que pode ser dado no projeto, no sonho, naquilo que nós queremos alcançar, na novidade que nós queremos abraçar, na casa nova que nós queremos construir, portanto no futuro. E que nós podemos dizer modernidade. A ética, ela se conduz através de tradições, mas ela se conduz também através de modernidade, através daquilo que nós temos como inspiração, como criação de um mundo novo. Nas sociedades tradicionais, a ética é passada pelas autoridades, por aquilo que tem autoridade, por aqueles que gozam de autoridade nos grupos, e normalmente ela procura proteger e se repetir. Isso são as sociedades que têm um acento na tradição. As sociedades modernas, elas buscam construir um espaço novo. E nós poderíamos dizer que a gente passa do assento do tradicional para o assento moderno quando existe uma crise. Quando a gente se dá conta de que não dá mais para continuar vivendo como se vivia, mas que é preciso criar algo novo. Por isso que as cidades onde se acumula muita gente, tradições diferentes, culturas diferentes,
e onde há um certo choque de diferenças, elas são o lugar onde nasce a modernidade e as exigências modernas de ética. Sobretudo hoje, com a cidade grande, nós temos aí nela o fermento de novidade, onde nós precisamos, para continuar vivendo e crescendo, realmente ser criativos. Tanto a tradição como a modernidade podem nos trazer problemas. A tradição pode nos prender, como foi, por exemplo, a tradição de Abraão antes que ele partisse para a liberdade. E Abraão foi um moderno, ele cortou com aquilo que estava abafando e que já não era mais adequado, porque até mandava sacrificar a gente, o filho, e partiu para o futuro. Isso é uma forma de ser moderno. Mas também a modernidade que nós conhecemos hoje, ela nos traz problemas, porque ela quis construir um mundo novo, onde houvesse mais igualdade, mais liberdade, mais confraternização, fraternidade, humanidade, e no entanto, os meios de produção, que foram através da apropriação, da propriedade particular, do mercado, do capitalismo exacerbado, esses meios com que se queria atingir os fins, na verdade acabaram abafando os fins. Nós poderíamos dizer que a modernidade teve uma alma extremamente ética, vigorosa, mas que atualmente está em crise, está esvaziada. E o que continua é apenas um sistema que se reveste economicamente, politicamente, de uma capa de justificativa ética, mas que na verdade revela até regressão infantil, infantilizante de apropriação, de concorrência, de ganância, e que, portanto, hoje em dia está em crise. Com a crise dos grandes valores que a modernidade quis abraçar, nós temos hoje também uma troca de direção. Por exemplo, se a modernidade acentuou a razão como lugar da autonomia para que cada um fosse livre, hoje a liberdade começa a ser procurada não simplesmente pela razão fria, pela verdade de razão, mas pelos sentimentos, por aquilo que a gente sente. Não por aquilo que é verdadeiro na razão, mas por aquilo que é bom, o bem, mas experimentado emocionalmente, afetivamente. E por isso hoje esses valores ganham espaço na constituição da ética. Alguns chamam isso de pós-modernidade. Na verdade, a pós-modernidade, ela é muito um cansaço dessa corrida louca dos meios da modernidade que já não se sabe para onde ir. A pós-modernidade pode permanecer apenas numa espécie de loucura, de festa, de fim de um tempo. Não, esse é o lado negativo. Mas a pós-modernidade também nos está indicando uma nova sensibilidade, um novo modo de ser gente e que já está sendo ensaiado em grupos, em comunidades, começando inclusive pela espiritualidade, pela luta do pão, do mínimo de dignidade uns dos outros. Então nós temos aí um arco de história que desafia a ética e que nós podemos finalizar colocando em grandes pontos. Primeiro deles, a economia. A ética nos desafia numa economia que não seja apenas esse mercado neoliberal que está aí e que na verdade contempla poucos, dá muito para poucos e promove poucos e sacrifica, se justificando, grandes maiorias, mas a ética hoje é o desafio de conseguir o pão, a dignidade, uma vida humana que consiga
ser aberta, inclusiva e solidária, portanto, uma economia solidária. Em segundo lugar, a política, que ao invés de determinar a economia, é determinada por interesses econômicos, portanto, numa inversão perversa. Nós temos que sempre nos perguntar, a política é para quem? Porque a política, eticamente, é para todos. E nós temos vícios históricos na política que nos impedem de sermos verdadeiramente políticos e que reduzem a ética a um campo puramente particular, individual, privatizado. Na verdade, o amor, que exige intimidade, exige também essa grandeza de abraçar politicamente o mundo. Um amor que não se torna amor político ainda é infantil. Não abraçou realmente a todos, como se deve na política. Um outro desafio hoje muito forte está nas relações de gênero, as relações entre o homem e a mulher. Portanto, numa nova maneira de nós entendermos a sexualidade, a afetividade e as relações humanas partindo de uma maneira mais igualitária entre o homem e a mulher. Juntamente com esse desafio de gênero, de relação entre o homem e a mulher, está o grande desafio da relação de gerações, de idades, porque num mundo onde se valoriza cada vez mais o trabalho, a produção e o trabalho no seu pico e na sua capacidade de inteligência e produção, exatamente as pessoas que acumulam sabedoria são alijadas, são colocadas ao lado. Nós temos hoje um problema grave na ética de redimensionar, revalorizar, redescobrir que os anciãos, os velhos, trazem uma sabedoria que está muito além desta ciência, desta técnica, desta inteligência que as ciências modernas coroam apenas para uma certa faixa que vai dos 30 anos aos 45 anos como privilégio. Então, essa relação de idades que nos faz descobrir o valor de cada idade, o sentido de cada idade e a relação das idades, também hoje está numa grande efervescência. Um outro campo de desafio da ética é o campo da ecologia. Não só uma ecologia que afirme que é necessário salvar toda a vida na Terra para salvar a vida humana, portanto uma ecologia que queira salvar a totalidade da vida na Terra, que é muito importante, mas também uma ecologia que queira salvar cada coisa em particular. Por isso que na criação do mundo, Deus é narrado como aquele que cria cada coisa e não apenas a totalidade num chute inicial que depois se desenvolva. Porque cada coisa tem valor aos olhos de Deus, cada coisa tem o seu lugar no universo. Nada deve ser desprezado, por mais que pareça inútil num determinado momento. Isso é muito importante, porque se nós quisermos defender somente a totalidade da vida, nós podemos, em função da totalidade, achar que a gente pode cortar, separar, amputar um ou outro dos membros desse grande corpo. No caso, por exemplo, se nós dizemos que são os pobres da periferia que estão enfeiando a cidade e criando problemas, então para salvar o todo a gente exclui os pobres da periferia, faz desaparecer. Não se pode colocar assim alguns em função de outros. É preciso que cada ser seja respeitado. Mas essa ecologia exige também uma ecologia do corpo, uma ecologia de cada pessoa, a ecologia da vida humana, a ecologia que respeite a vida humana em todas as suas circunstâncias, mesmo quando ela é muito limitada, mesmo quando alguém é portador de deficiências, mesmo
na sua fragilidade no início da vida e no final da vida. Não se pode pensar uma ecologia para a Terra se a gente não pensar também uma ecologia do corpo humano. E finalmente, em tempos de crise, um elemento que está sempre diante dos nossos olhos e que às vezes é difícil de compreender é a violência. Porque a violência é sempre um sabor daquele caos, daquelas energias desordenadas que nos destroem. Ao contrário da violência, nós precisamos trabalhar por um mundo de convivência e de solidariedade. Um mundo que nos garanta realmente um espaço harmonizado onde possamos respirar com felicidade e não um mundo ameaçado pela violência. A violência é uma espécie de subproduto de uma grande crise que está aí e que nós precisamos encarar de frente se queremos trabalhar para a ética, que é, como eu dizia no início, a nossa casa humana onde nós queremos e só onde nós podemos viver. Para conversar em grupo, poderíamos partilhar, inclusive testemunhar, experiências que nós vimos ou que nós experimentamos de crescimento ético. Isso até em experiências religiosas a gente fala de conversão. Existem conversões e as conversões têm sempre uma carga ética. Então há crescimento ético. Há quem de estágios mais infantis passe para estágios mais maduros. E essas experiências estão ao nosso redor também. Então, poderíamos partilhar um pouquinho essas experiências, esses testemunhos de crescimento na ética, já que a ética é um caminho no qual a gente cresce. E ao lado disso, poderíamos também observar a história, como ela vem crescendo, embora às vezes também regredindo eticamente. E, sobretudo, o que nos interessa de perto, essa modernidade que nos cerca de todo lado, que nos estimula e que às vezes também nos dá medo, o que é que ela tem de importante, de valor para construir o humano, em que ela ajuda para o humano, mas em que também ela deve ser desmascarada, porque pode estar impedindo um verdadeiro, um autêntico crescimento humano. Depois de vocês terem visto e ouvido o Suzin dando esse panorama geral das questões éticas, e tenho certeza de que apreciaram a sua apresentação, nós vamos entrar agora na segunda sessão, que é a sessão bíblica. E, em primeiro lugar, quem vai nos falar é a Ana Cláudia Figueroa. Ela é pastora metodista e ela ensina na Universidade Metodista de Piracicaba. Ana Cláudia também é agente da pastoral universitária nessa universidade. E ela vai nos falar dos acordos, conflitos, desacordos que existiram na comunidade de Corinto, para a qual Paulo escreveu 2 cartas. Então, com vocês, a Ana Cláudia Figueroa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre o tema que pediram para eu desenvolver, que é ética, liberdade, libertação em Paulo.
O tema que eu escolhi é trabalhar a comunidade de Corinto, e eu estou dando um nome que é Entre Brigas e Acordos, pensando algumas questões éticas na comunidade de Corinto. Eu escolhi esse tema porque ele trabalha especificamente uma comunidade, problemas, situações concretas da ética que essa comunidade estava vivendo. Mas antes de trabalhar a comunidade de Corinto, eu acho fundamental que a gente entenda que no cristianismo das primeiras comunidades havia uma pluralidade de expressões de fé e, por isso mesmo, de discursos sobre a fé, que é o que a gente chama de teologia. Ou seja, o cristianismo nasceu com diferentes aspectos, com diferentes rostos, e são esses diferentes rostos que constituem a redação do Novo Testamento. E para ler o Novo Testamento, a gente tem que tomar o devido cuidado de respeitar essas diferenças, não misturá-las e, ao mesmo tempo, fazer o diálogo entre elas. Eu estou propondo que a gente entenda a história das primeiras comunidades cristãs em diferentes fases no primeiro século. A primeira fase da história das primeiras comunidades cristãs é a fase do surgimento do próprio movimento de Jesus, que eu situo entre o ano 0, supostamente o período que Jesus nasceu e cresceu, e o ano 50, que é esses primeiros 50 anos, a gente não tem acesso a nenhum escrito dessa época. Todos os escritos do Novo Testamento são datados posteriormente ao ano 50. Então, do ano 0 ao ano 50, a gente tem esse período que é o período chamado Movimento de Jesus. Apesar de eu não ter nada escrito dessa época, eu tenho muita informação nos demais escritos do Novo Testamento sobre essa época. Por exemplo, os Evangelhos, que são escritos por volta da década de 70, 80 e que narram acontecimentos que teriam acontecido nessa época do 0 ao 50. Do ano 50 ao ano 70, eu estou chamando de período de formação eclesial. É formação eclesial porque o movimento de Jesus, que até então são um grupo de pessoas que andam por vários lugares, por várias regiões, nesse momento ele começa a ter características eclesiais. Ou seja, as pessoas já se congregam, elas já se reúnem e querem pôr ordem nessa reunião. Do período do 0 ao 70, do período do ano 50 ao ano 70, é formação eclesial. A gente não pode querer que nessa época já existam estruturas eclesiásticas que nem as estruturas modernas, ou até mesmo estruturas eclesiásticas que já existiram no final do primeiro século. Formação eclesial significa discussão, conversa, briga, não há consenso teológico. E é justamente nesse período que se encontra a comunidade de Corinto, segundo as informações que a gente tem nas cartas que Paulo escreve, que é a 1 Coríntios e 2 Coríntios. Existem ainda dois outros períodos, que é o terceiro período, que é do ano 70 ao aproximadamente ano 85, que eu denomino de período catequético. Nesse período, as comunidades já estão passando por um processo de estrutura da comunidade. É um período onde as pessoas que tinham convivido com Jesus já faleceram e as comunidades precisam se orientar a partir do ensino acumulado. Então é um grande momento onde as comunidades se esforçam para construir uma referência, uma identidade desde onde pensar a fé. É por isso que a redação dos evangelhos é situada nessa época. O que é o evangelho, senão a memória do que Jesus fez, do que Jesus falou? Mas é também nesse período catequético que a comunidade tem preocupações concretas com a vida, não somente eclesial, mas com a vida particular dos cristãos. Então, é o período onde as normas começam a ser formuladas. Até então, é óbvio, existem fórmulas, existem
valores que são preservados. Mas no período catequético esses valores são organizados em blocos e esses blocos vão servir como um livrinho de normas de ética, de conduta da comunidade. E finalmente o quarto período, que é do ano 85 ao 110, que é o final do século, esse sim eu chamo período doutrinal. Aqueles bloquinhos que antes eram livros, que ajudavam a comunidade a se organizar, passam a ser referência normativa na vida da comunidade. As pessoas têm que preencher aquele requisito para participar da identidade da comunidade. Isso já vai acontecer no cristianismo do primeiro século. Não tão rígido como as coisas que a gente faz hoje, porque hoje a gente é muito mais rígido no critério de pertença da comunidade do que os primeiros cristãos foram. Mas, sem dúvida, já no final do primeiro século, isso já existe. Esses 4 períodos é para a gente visualizar como é que o próprio cristianismo foi crescendo e se constituindo no primeiro século. Há que se considerar também que não somente houve fases do processo da formação da identidade do cristianismo, como também houve uma diversidade de tendências teológicas. Eu gostaria que a gente visualizasse pelo menos 4 tendências teológicas que fundamentaram o jeito de falar da fé no primeiro século. A primeira tendência eu estou chamando helenizantes. Não é aquilo que a gente tradicionalmente, na experiência da igreja, chama de gentil-cristãos. Os helenizantes são os cristãos da gentilidade que não fazem questão nenhuma de preservar tradições do judaísmo ou da referência cultural de Jesus para dar continuidade ao movimento de Jesus. A segunda tendência que eu localizo são, então, os gentil-cristãos, que são gentilidades, ou então judeus que acham que o Evangelho de Cristo deve ser universal para todo mundo. Essa tendência, que são gentil-cristãos, são super abertos na questão ética, na questão da conduta, em relação a vários elementos. Inclusive, não fazem questão da circuncisão, que é um elemento fundamental no judaísmo, e também não fazem questão desse rigor da disciplina alimentar que o judaísmo tem e que na gentilidade é muito mais aberto. Uma terceira tendência, que a gente conhece como judeus cristãos, são os judeus que, convertidos ao cristianismo, acreditam que o Jesus cumpre a promessa messiânica, estão vivendo a fé judaica a partir dessa certeza que o Jesus é o Cristo, é o Messias que veio. Mas eles são judeus, eles se comportam como judeus, eles preservam a fé judaica e essa é um consenso hoje, que a gente sabe que até mais ou menos o ano 85, o cristianismo era entendido como uma seita judaica, como uma facção do judaísmo, né? Só a partir do ano 85, essa ruptura fica estabelecida definitivamente. O judaísmo é uma religião e o cristianismo é outra religião. Mas os judeus cristãos são, então, esses judeus que preservam todas as tradições do judaísmo e que mantêm a sua identidade como judeus, mas são cristãos, enquanto proposta de reino de Deus. E, finalmente, a quarta tendência, eu chamo judaizantes. É o pessoal radical, onde acha que são os valores judaicos e são o bloco, a hegemonia do comportamento, da ética e da tradição judaica que deve dar sustentação para o cristianismo, né? Esse pessoal é o pessoal radical, né? Tanto os helenizantes são radicais como os judeus são radicais. Com esses pré-requisitos, eu acho que aí a gente está preparado para entrar e entender as comunidades paulinas e particularmente a comunidade de Corinto. Eu acho que a gente devia conversar um pouco sobre essas tendências e sobre a pluralidade, uma vez que a pluralidade no primeiro século não é assumida quando a gente fala dos cristãos.
A gente sempre fala dos cristãos do primeiro século como se eles fossem hegemônicos, como se fossem uma coisa só, como se eles pensassem de um único jeito. Isso não é real. Os primeiros cristãos tinham tantas divergências quanto a gente, tinham tantas dificuldades de organizar a vida eclesial quanto a gente ainda hoje. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Eu gostaria que vocês refletissem sobre a diversidade que há entre nós hoje e tentar buscar referência da diversidade que houve no cristianismo do primeiro século a partir da leitura da Bíblia. Glória a Deus, tu abençoado do céu. Bom, agora que a gente já viu a questão da pluralidade do cristianismo, eu quero entrar especificamente no tema da comunidade de Corinto. O tema que eu escolhi é comunidade e identidade em Corinto, segundo Paulo. Por dois motivos. Paulo escreveu cartas às comunidades. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente tem que entender que nós estamos escutando a opinião de Paulo sobre a vida daquela comunidade. E outro motivo, comunidade e identidade. É evidente que as comunidades tinham diferentes identidades, porque eram compostas de diferentes pessoas. Então, as comunidades paulinas tinham uma certa diversidade na maneira de vivenciar a fé e de se organizar. No que diz respeito à ética, vai modificar as ênfases teológicas que o próprio Paulo vai dar para valorar a fé segundo a vivência de cada comunidade. Especificamente a comunidade de Corinto, quando Paulo escreve essa carta, nós estamos vivendo num primeiro momento da história das comunidades paulinas, que é o momento da formação eclesial. Esse período de formação eclesial significa que não há consenso absoluto sobre como deve ser o cristianismo, como devem ser as comunidades, como as pessoas têm que se comportar de tal forma que a gente se enxerga e diz, esse é cristão. Na realidade é um período de formação. Se é formação, há muitos conflitos sobre como deve ser o cristão, como deve ser a comunidade, o que o cristão tem que fazer que é correto, o que o cristão faz que não é correto, que ele tem que deixar de fazer. Então há uma grande discussão sobre essas questões. Eu escolhi a comunidade de Corinto porque, na minha opinião, a comunidade de Corinto tem uma diversidade cultural muito grande que é explicada pela própria situação geográfica. A comunidade de Corinto fica num lugar no Império Romano de trânsito obrigatório entre Roma e a Ásia Menor. E é uma cidade portuária. E então ela conjuga dentro de si uma diversidade cultural muito grande. E é evidente que os cristãos, as pessoas ao se converterem ao cristianismo, elas trazem consigo toda essa carga cultural a qual elas pertenciam. E então a comunidade de Corinto tem uma diversidade cultural muito grande e Paulo, quando lida com os coríntios, ele está lidando com essa diversidade. E para piorar, para dificultar ainda mais a compreensão da opinião de Paulo sobre a vida eclesial entre os coríntios,
a gente sabe de que havia influência de ensinos de outros apóstolos, de outras pessoas naquela comunidade. E esses ensinos eram diferentes eticamente da opinião de Paulo. E aí a gente tem um quadro que é muito conflitivo. Existem na comunidade de Corinto vários conflitos aos quais Paulo responde teologicamente nas suas cartas. E eu organizo esses conflitos em 4 eixos. Esses eixos correspondem à pluralidade da experiência de fé que a comunidade de Corinto está vivenciando. O primeiro conflito, eu digo que é no que diz respeito à liderança. Existe uma briga de poder pela liderança da comunidade. E isso fica muito explícito no início da carta, quando Paulo diz assim, uns dizem ser de Apolo, outros dizem ser de Cefas, outros dizem ser de Jesus. Quer dizer, existem trechos explícitos, principalmente na primeira carta aos Coríntios, onde há um conflito de liderança. Esse conflito de liderança é também um conflito de ensinos sobre a fé cristã. Um segundo eixo é o eixo da sexualidade e da moralidade. Existem capítulos inteiros onde Paulo trabalha a questão da sexualidade, do comportamento, da relação entre as pessoas, que o Paulo trabalha e que eu entendo, então, é denúncia de que há uma conflitividade muito grande. Um outro eixo, eu estou chamando a exigência dos judaizantes de tentar resolver ou dar identidade à comunidade em Corinto a partir dos valores judaicos. E basicamente, na comunidade de Corinto, o tema-problema é a questão de comer carne sacrificada aos ídolos, que encontra uma tradição judaica com relação a uma disciplina alimentar que os judeus são zelosos e que no cristianismo isso por algumas tendências, não foi entendido como fundamental, e a tendência dos judaizantes achavam que era fundamental para preservar ou para construir a identidade do cristianismo. E um terceiro eixo é a vida cultica, a vida litúrgica da comunidade, em função de dois eixos, de dois aspectos na vida da comunidade que aparecem explicitamente em vários momentos na carta. A questão da ceia, quem não conhece o Paulo discutindo de como deve ser a ceia, como a gente deve se comportar na ceia. E a questão do culto carismático, ou seja, daquelas celebrações com várias manifestações de dons, e o Paulo tenta normatizar esse culto e dar uma identidade mais organizada, com menos bagunça. Bom, essa característica do aspecto litúrgico, da vida cultica da comunidade, é também um aspecto que está latente no texto como situação conflitiva que a comunidade está vivendo. Essas situações conflitivas foram resolvidas por Paulo de diferentes formas, né? Ele buscou, com certeza, na tradição judaica, referência para falar dessas questões. Ele buscou, com certeza, na sua própria experiência de vida, de convívio entre os romanos, porque o Paulo é um judeu que tem formação helenista, e também da sua própria experiência pessoal como cristão e de convivência com outros cristãos. A minha proposta de compreensão das respostas de Paulo, primeiro se fundamenta no fato de que Paulo trabalha com a dicotomia corpo e alma. O corpo é presídio da alma, né? Então, por isso, o corpo não é um espaço de experiência prazerosa, mas sim um espaço de tormento, quase que de tormento, né? E a vida plena é possível na espiritualidade, na libertação da alma da escravidão do corpo. É por isso que ele assume posturas radicais
por exemplo, ele prefere que as pessoas não casem, ele até se põe como modelo. Ele prefere que se a mulher ficou viúva, ela não volte a casar, né? Mas aí ele até abre mão dessas preferências porque ele conhece os limites do corpo. Para ele, o prazer do corpo, ter prazer no corpo é um limite. E o ideal vai ser quando um dia nós formos ressuscitados e então nossos corpos serão transformados. O corpo que era corruptível passa a ser incorruptível. Essa é a lógica que move a cabeça de Paulo e que sustenta a sua teologia em todo o Novo Testamento e particularmente na carta aos Coríntios. Ele vai transformar essa base teórica em algumas verdades teológicas que ele afirma. A primeira verdade é a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A segunda verdade que ele defende tem a ver com a identidade eclesial, que é todos nós somos diferentes porque somos como um corpo humano. Há diversidade entre nós, só que um só é o cabeça, e esse cabeça é Cristo. E uma terceira identidade que é fundamental é que Paulo desenvolve a ideia da morte de Jesus na cruz como sacrifício expiatório. É o corpo de Cristo morto na cruz e o sangue de Cristo derramado na cruz que nos expia e nos livra de todo pecado. Com esses eixos, o Paulo constrói a sua proposta ética a partir de uma compreensão de que o corpo é sujeito a falhas e que a gente só vai ser feliz na plenitude do espírito e da alma. Realmente, hoje, essa dicotomia já é muito questionada. O cristianismo hoje não trabalha mais com essa dicotomia, apesar de sustentar historicamente. A minha proposta para vocês, ao lerem Paulo, ao se aproximar do texto de Paulo, é basicamente duas. Primeiro, se aproxime do texto perguntando pela opinião do Paulo. E segundo, as conclusões teológicas do Paulo não precisam ser as mantenedoras das nossas experiências teológicas hoje. A nossa experiência teológica hoje, a nossa solução ética para as questões da vida hoje devem ser construídas a partir da nossa própria realidade, inspiradas pela experiência do povo da Bíblia. Bendito sejas, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais, bendito sejais.